Hoje é dia 17 de maio de 2024, nós vamos fazer um vídeo que ele é um pouco análise de cenário, ele é um pouco análise da própria empresa. Naquilo que a gente julga ser necessário saber sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, já que o Estado em si foi afetado por uma catástrofe natural e, consequentemente, isso teve impacto dentro da nossa Bolsa de Valores, em particular sobre as ações do Banrisul. Com base nisso, muitos investidores acabaram por tomar decisões, talvez um pouco precipitadas, talvez sem ter conhecimento mais amplo sobre o que viria a acontecer, até porque a teleconferência de resultados do Banrisul aconteceu depois da catástrofe em si, e é necessário que a gente levante essas informações até para justificar muitas ações que nós tomamos aqui no canal. Como eu disse, hoje é dia 17, mas note que na Suno Notícias, no dia 8 de maio, então, portanto, já há um tempo atrás, numa reportagem assinada por Camila Palme, veja que foi dado aqui como manchete: Banrisul deverá ser o banco mais impactado pelas inundações no Rio Grande do Sul, que é, neste caso específico, o que diz o Bank of America. Então, na verdade, eles utilizaram do Bank of America para levantar a manchete. Ocorre que no mesmo dia, aqui no site do governo do estado do Rio Grande do Sul, essa aqui é a logo do estado do Rio Grande do Sul, o que já diz muito sobre a administração do estado. É assinado pela assessoria de comunicação do Banrisul, essa informação. Então, a assessoria de comunicação do Banrisul fez o documento e ele só foi republicado no site do estado do Rio Grande do Sul. Então, o Banrisul já anuncia lá no dia 8 medidas de apoio aos clientes com alocação de 7 bilhões. Então, é interessante a gente ver do que trata essa alocação de 7 bilhões. Então, note aqui, são 7 bilhões para fins de capital de giro, ou seja, aquilo que mantém a empresa em funcionamento. Luz, água, talvez, eventualmente, funcionários, enfim, alguns serviços que são necessários para que a partir dali a empresa continue, ela entre nas suas atividades operacionais e o que ela recolhe a fins de venda dos seus produtos e seus serviços acabe pagando pelo empréstimo feito. Então, essa medida aí tem prazo de 60 meses, importante aqui guardar isso, né? Com renovação semestral automática. Taxa prefixada a partir de 1,39% ao mês. Então, essa aí ela já está sendo fixa antes, ou seja, sempre será 1,39% ao mês, e após fixada é de 0,29% ao mês mais o CDI. Então, o banco já saiu dizendo, olha, eu vou fazer ou vou tomar essas medidas. Além disso, tem uma possibilidade aqui de repactuação para a pessoa física, onde operações de crédito terão repactuação de 3 parcelas, com 3 meses de carência e 12 meses de pagamento. Já as faturas dos meses de maio e junho dos cartões de crédito serão prorrogadas, podendo ser também parceladas em até 12 meses. É curioso, depois o banco vai nos dizer se isso traz algum impacto significativo. Também será suspenso o pagamento de 3 parcelas do crédito imobiliário do Banrisul, mas, veja, que é para aqueles clientes que precisarem, ou seja, tem que partir do próprio cliente. No crédito rural, o vencimento das operações de maio e junho serão prorrogadas para o mês de julho. Então, está passando lá para frente. Empresas e pessoas físicas credenciadas terão isenção de tarifas pelo prazo de 60 dias nos meses de junho, que é, na verdade, aqueles custos das operações que a gente normalmente vê quando a gente analisa aqui os bancos. É disso que ele está falando. Então, veja aqui, medidas anunciadas para clientes dos municípios atingidos serão as seguintes: quando se trata de pessoa física. Aqui tem um resumo: isenção de abertura de cadastro para contratação de empréstimo, é uma taxa lá que eles cobravam,
12 meses de isenção nos pacotes de tarifas de novos clientes, então tem que ser novos clientes, podendo chegar a 60 meses, isenção de tarifas para novos clientes com abertura de conta via aplicativo, isenção de anuidade nos cartões de crédito, deve ser um produto específico, né, chamado o Libre, isenção de mensalidade de pacotes de tarifa e redução nas taxas de juros do cheque especial para clientes com aplicações financeiras. Então tem que ter valores investidos lá no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Em se tratando de clientes empresariais, isenção da cobrança de tarifas de emissão de contrato para linhas de capital de juro, que é mais ou menos aquilo que a gente viu lá em cima, isenção de 6 meses no pacote de tarifas para empresas que abrirem conta corrente. Então, aqui no caso de novos correntistas, isenção de 12 meses no pacote de tarifas de empresas que abrirem conta corrente com credenciamento Vero, é uma linha especial, isenção de cobrança na emissão registro do boleto bancário para novos credenciados, incluindo tarifa reduzida a partir de 30 centavos na liquidação. Seria mais ou menos o seguinte, né? Enquanto o cliente empresarial do banco, na emissão lá do DOC, que vai chegar até a pessoa, ali tem uma cobrança do banco, então eles estão fazendo essa isenção ou até uma redução de 30 centavos no caso, na posterior liquidação. Isenção de mensalidade de pacotes de tarifa e redução na taxa de juros no cheque especial para clientes com aplicações financeiras, ou seja, assim como para pessoa física, também para pessoa jurídica que tenha valores aplicados no Banrisul. Isso dá um resumo de notícias que virão depois, como essa aqui, da Rádio Guaíba, no caso, né, onde são aqueles 7 bilhões anunciados, que tem aquela questão com finalidade do capital de giro, com prazo de 60 meses, que nem nós vimos. Então, a notícia só está repetindo e ficando mais difundida, mas é interessante que essa notícia, ela já é do dia seguinte, dia 9, e ela é assinada por Almir Freitas. Já a Nord Investimentos, nesta reportagem, então ela é uma casa, né? E nessa casa, nesta reportagem assinada por Daniele Lopes, ela é do dia 13 de 5, então já está mais lá na frente. Ações da Bolsa mais afetadas pelas enchentes do RS. Então ele vai citar aqui, ao longo de toda essa reportagem, quem foram os mais afetados. Mas ele faz uma consideração antes. Ainda é cedo para mensurar maiores danos, mas as companhias já sinalizam ao mercado que haverá impactos. Não sei se ele colheu isso aí das companhias ou de onde veio, não tem explicação na reportagem. Ações da Bolsa mais afetadas pela enchente, então quando se trata de bancos, o primeiro que ele levantou aqui foi o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem 52,9% de exposição na região, depois o Banco ABC com 18,9%, o Banco do Brasil com 12,2%, o Banco Pactual com 10,6%, o Santander com 10% e o Itaú com 7,2%. Nessa ordem são os bancos que têm mais exposição no estado do Rio Grande do Sul. Já em resseguros, ele citou apenas o IRB, e é curioso porque nessa reportagem ele não cita as empresas de seguro, que eu acho que talvez e possivelmente sejam as mais afetadas, não que elas necessariamente tenham feito resseguro para aqueles produtos que elas ofereceram. O IRB, dentro da análise que nós fizemos aqui da empresa, quando da teleconferência de resultados, disse que não, IRB eu não estou exposto. E veja aqui, bem contrário a essa reportagem. Na parte de alimentos, ele fala aqui da BRF, na parte de proteína animal, se eu não estou enganado, no agronegócio como um todo, a Três Tentos e a Kleber Weber. Podem estar, e realmente eu acredito que sim, por conta da questão dos grãos, e embora a maior parte da colheita, tanto de arroz quanto de soja, já tenha sido feita. Na indústria, a Gerdau, que é na parte de aços e com destinação à construção civil. Em termos de locação, a Movida, porque ela fica lá no aeroporto e também tem
uma parte dela que fica numa das regiões que foi afetada, assim como a Localiza. E aqui nesse site da FDR, se você quiser olhar lá, assinado por Jamile Moraes, já é mais tarde essa notícia, do dia 14, onde também só repete uma informação que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul suspende cobrança de crédito consignado por 120 dias. E eu trago, que eu acho que é importante, relevante, nós discutirmos, ou pelo menos abordarmos, o que foi dito durante a apresentação dos resultados do Banrisul, principalmente na parte de perguntas e respostas, com relação ao tema em si. Portanto, estamos aqui em contingência, como disse o Natan, aqui dentro do nosso data center, que está sustentando toda a operação do Banrisul. Mas tem também o lado positivo, que a gente pode dizer que o banco está 100% operacional, atendendo todo mundo, sem nenhum problema, do ponto de vista dos nossos dados, eles estão todos protegidos, funcionando normalmente. Algumas agências, claro, com problemas por falta de acesso em razão de alagamentos, e outras algumas mais até por falta de comunicação, porque houve rompimento de algumas fibras pelo interior do Rio Grande do Sul, mas todas elas foram virtualizadas, os clientes estão sendo atendidos ou em outras agências, ou através dos nossos apps, ou através dos nossos acesso pelo computador. Portanto, a nossa rede de agências está 100% funcionando, atendendo a... Ou seja, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul está 100% operacional, então nesse quesito a gente não precisa levar em consideração na hora de avaliar a ação do Banrisul. Eu queria fazer um follow-up na questão de o que vocês estão fazendo, né? O banco está fazendo bastante coisa, os 7 bilhões de capital de giro, vocês estão com várias linhas postergadas automaticamente, acho que no cartão de crédito 2 meses, tem isenções de tarifas, tem prorrogação de consignado, acho que 4 meses, a Vero também não está cobrando, acho que taxa. É um monte de medidas e eu acho que elas são assim, necessárias nesse momento de dificuldade. Mas eu queria chegar com vocês se tem algum estudo assim, de vocês, quanto que isso vai pegar a receita de curto prazo, como que isso afeta o guidance de vocês. Então, se vocês puderem falar um pouquinho assim, porque eu imagino quando você prorroga um cartão de crédito, né, tem o CDI do tempo, você continua pagando o funding cost do banco, continua pagando os funcionários. Então, só para entender um pouquinho desse esforço financeiro que o Banrisul tem feito, tá? Dessas medidas todas. E depois eu faço uma segunda pergunta. Obrigado. Tá bom, eu vou novamente responder em dupla com o nosso diretor de crédito, Ivanov. Nós, 2 meses a tarifa, tá? Pode se prorrogar por mais um, tá? Também vamos ter que substituir uma base de POS na Vero, que tem um pouco aí, ficado quase enchente, pegou a loja dos clientes e algum PDL, tipo de coisa, que foram danificados porque a água entrou nas lojas dos clientes, que são terra. Quanto à tarifa, vai dar um impacto aí, cerca de, nas nossas contas, aí, uns 2 milhões e meio, 2 milhões por mês, cerca de 3 meses. Esse é o impacto na tarifa da Vero. Quanto às nossas carteiras de crédito, já foi público, o consignado estadual foi prorrogado por 4 meses, então vai ser jogado para o final do contrato, uma operação de 40 meses, o cliente está devendo, volta 4 meses. E aí vai depois. Essa mesa vai levar 48 meses para terminar de pagar o contrato. Taxa de juros a mesma coisa, mesmo PMT, muito tranquilo. Também o cartão de crédito a mesma coisa, 3 meses o cartão de crédito para refinanciar, está correto, né? Para refinanciar. Cartão de crédito a mesma coisa, com o mesmo procedimento, com 3 meses ou parcelamento de 12 para o cliente. Crédito imobiliário, 3 meses também, e coloca no PMT da operação. Também temos o crédito algumas linhas, como crédito minuto, a gente está dando 3 meses, linha de crédito pessoa física. Enfim, está se dando um rate para o cliente, um tempo para ele nesse período, mas é capitalização da taxa de juros. De certa forma, a própria carteiras, como agora nesse período, algum cliente que estava com alguma prestação atrasada vai ser colocada junto para frente, né? A carteira vai ficar adimplente nesse período, aí até recomeçar o pagamento do cliente, tá? Vai dar um alinhamento. Crédito rural está dentro das regras do Banco Central, vai ter 15 de agosto, a gente prorroga 2, 3, dependendo do prazo que estava se vencendo para o cliente, vai ter 15 de agosto, normas do Banco Central. O crédito rural é uma operação muito disciplinada pelo Banco Central, então a gente vai seguir a cartilha do Banco Central nessas prorrogações. Crédito rural é uma operação tranquila, do ponto de vista de prorrogação, as perdas vão ser poucas no campo, ele vai ter muito dinheiro perdido, mas não é tanto assim, imagina, 80% que o presidente já tinha comentado, 80% da safra já estavam colhidas. As perdas do arroz são menores, que já tá, a maioria do arroz já está colhido, aí, grande parte do arroz. Do soja aí, nós temos aí uma carteira de 2,6 bi, mas desse aí, 80% já estava colhido. Mas a maioria desse soja não é em áreas alagadas, vai ter em áreas altas. No momento que dá uma enxugada, são colhidas as lavouras. O que pode ter alguma danificação de grãos, tá? Não pode, nem sempre a soja vai ser com a mesma qualidade daquele produto, pode dar uma danificação na vagem, no grão, tá? Isso sim. Então a perda que a gente desses 80, pode perder 5, pode perder 10. Mas tem refinanciamento para isso e tem prazo que o Banco Central concede para esses casos. E tem também muito seguro, muito financiamento para o agro, para o Pronaf, para o Pronamp, os grandes produtores. Não tem, quem tiver seguro tem seguro, quem não tem vai perder. Mas esse aí tem como sobreviver tranquilamente. Mas o pequeno tem o seguro e é bastante tranquilo para essa massa de clientes. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que
cortando essa fatia do período grave da catástrofe natural, ele faz um corte, empurra para frente, mas isso não tem efeito sobre as questões do banco. Agora vem uma senhora que faz uma pergunta que eu acho que resume tudo o que nós vimos dentro da apresentação desses resultados. E então, assim, sobre o meu segundo ponto, só revisando tudo que vocês falaram agora, sobre o quadro de prorrogação dos empréstimos, só para entender, só resumindo tudo, e aí vocês me falam se o que eu entendi está certo ou não. Na parte de NAE, provavelmente é regime de competência, não vai ter impacto. Provisão, vocês podem ou não seguir as novas regras do Banco Central, mas não necessariamente a prorrogação o período de carência dos empréstimos vão levar a um agravamento do risco. O NPL de vocês inicialmente não deve piorar, porque existe o período de carência. Então, o efeito disso é um efeito mais que será no caixa do banco. No entanto, como o caixa está alto no momento e que vocês também têm os compulsórios, a liberação do compulsório, isso também não deveria levar a um problema para vocês no curto prazo. Tá justo? Não entendi. Pode falar. Tá justo. Vamos lá. A prorrogação do empréstimo dos 4 meses, vamos ser claro para o banco, é ótimo. Não mantém a operação, tá? E capitaliza e tem a operação com adimplente tranquilo. Algum percurso de algum cliente desses que ficasse, que se não tivesse a prorrogação e viesse inadimplir por um motivo ou por outro, eu teria essa inadimplência. Então isso é bom para o banco fazer essa operação. Quanto ao caixa é o fluxo de entrada e saída todos os dias. Tá? Eu vou continuar fazendo novos empréstimos para os clientes. Se o cliente não consignado liquidasse essa operação e não fosse para frente, ele vai precisar fazer outro. E aquele cliente que quiser continuar pagando normalmente não é obrigado a aderir. Tá? É uma opção do cliente. Nós fizemos generalizadamente na carteira, é uma questão operacional, mas o cliente pode ir lá no app dele, eu quero pagar minha prestação normal, tudo bem, muito obrigado, agradeço, vou receber a sua prestação normal. Então, essa operação. A operação beneficia o banco nessa operação. E quanto ao caixa, eu preciso emprestar dinheiro, e nós vamos continuar emprestar na taxa que está a operação. Mas pode fazer é dar uma nova operação para os clientes se ele tiver margem, sem problema nenhum também. Então, essa prorrogação na situação é bom. E nas outras operações, no crédito rural, que o presidente já colocou, o cara é um profissional da terra. Ele vai pagar essa operação, vai tirar um novo financiamento, agora no início do ano agrícola, de partir de 1º de julho até 30 de 6 de 2025, vai fazer uma nova operação, que liquida essa, tem um empréstimo, vende sua produção, comercializa e a vida que segue, sem problema nenhum. E agora veja essa abordagem, essa conclusão. Esse que está falando é o vice-presidente do banco. Olha o que ele está dizendo por conta assim, de uma finalização desse período catastrófico, na verdade esse de maior impacto, que é quando não se pode fazer muita coisa, você está esperando que as águas recuem, mas o que vai vir logo em seguida, olha o que ele diz a respeito disso. É lamentável dizer, mas todo final de uma guerra sempre tem a reconstrução. Mas o Estado vai ter uma queda grande do PIB, sem dúvida. Eu estimo que vai passar das quedas do PIB, passar longe das quedas do PIB que teve lá em 2015, tá? E depois da pandemia, eu acho que vai ser uma queda bem expressiva neste primeiro momento. Tá? Mas no segundo momento, que começar agora junho e julho, esse PIB vai ter crescimentos astronômicos, porque vai vir muito dinheiro do governo federal, vai estar muita reconstrução de estrada, muita reconstrução da infraestrutura, de pontes, então vai ter muito investimento no Rio Grande do Sul, tá? Vai ter muito investimento mesmo. Então, no meio desse investimento vai retomar emprego, tá? Muito emprego também, nessa tragédia, apesar da tragédia, mas vai ter essa reconstrução, e uma reconstrução, se tiver um apoio, tudo indica que vai ter um apoio maciço do governo federal nessa operação, estou indicando que vem o ministro para cá, eu estou falando da infraestrutura do Estado, não estou falando do banco, o banco está apartado desse negócio. Tá? Mas vai gerar um renascimento aí, rapidamente crescendo o PIB do Estado, o ano que vem pode passar de 15% de crescimento tranquilamente. E já em segundo semestre também em cima dessa reconstrução. Então vai ter muito dinheiro, muitas empresas, dinheiro de fomento e dinheiro de capital de giro que vai ter, e no segundo momento, e o dinheiro da própria reconstrução da infraestrutura. Desde a infraestrutura de Wi-Fi, da telefonia de comunicação, da infraestrutura térrea de pontes e outras estradas e construção civil. Então vai ter uns destaques de alguns setores da economia que vão crescer muito. E não necessariamente tendo a ver com essa apresentação, o fato é que no dia de hoje, a ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai aqui a R$ 11,71. Ela subiu, ontem ela subiu muito, hoje ela subiu 17, ela chegou a atingir aqui R$ 11,98, batendo nos 12, e indicando que o mercado começa a olhar de uma forma diferente agora para a ação, a partir não da apresentação, mas seria o pós-primeiro momento do que se viu em relação à catástrofe natural. E evidentemente que a gente, falando aqui do ponto de vista do canal, que tem a ver com investimentos, a gente lamenta muito do ponto de vista
aqueles que antecipadamente, né, tomaram decisões, principalmente na parte de vendas, se desfizeram de suas posições por conta do que a gente viu logo lá no início. Mas aqui no canal a gente sempre adotou a mesma posição, que é essa de que é justamente nesses períodos, né, que surgem oportunidades. A gente não quer que isso aconteça. Nós não queremos nenhuma catástrofe, nem essa que é natural, nem como aconteceu no período pandêmico. A gente não quer que essas coisas aconteçam. A gente quer uma bolsa andando numa linha natural. Aliás, um mercado, um convívio do dia a dia andando numa linha natural. Mas, eventualmente, isso acontece por efeitos naturais, outras porque o governo, no Brasil principalmente, ele está acostumado a fazer presepadas, e as presepadas é que geram as oportunidades, inclusive como ele tem feito agora nesse período de meio andamento de uma catástrofe natural. Então, assim que surgem as oportunidades. Então, o investidor ele precisa ter muito essa cabeça um pouco mais tranquila para poder olhar por esse ponto de vista. Porque, afinal de contas, né, a gente está falando de uma coisa muito específica, que são os investimentos que nós fazemos. E assim é quando a gente verifica, né, que os resultados começam a ter um efeito principalmente no longo prazo. Foi assim no período da pandemia, foi assim pelas presepadas desse atual governo, e está sendo assim agora, infelizmente, né, por conta dessa catástrofe natural. Mas eu só trouxe isso porque é isso que vai nos tornando assim mais experientes em relação à questão de nos comportarmos enquanto investidores. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, espero que você tenha gostado. Deixo, como sempre, o desejo de que você fique com Deus, e também meu grande abraço